Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Clinicando e Raciocinando. Lembrando que este programa é único e exclusivamente dedicado a médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária. E que o nosso objetivo aqui é sempre discutir temas de medicina interna de cães e gatos que estimulem cada vez mais o nosso raciocínio clínico e nos ajude a salvar mais pacientes caninos e felinos. Eu sou o professor Paulo Ferian e junto com a professora Helena e a professora Heloísa faço parte da equipe da Raciocínio Clínico Veterinário Experts. E o tema de hoje é mentoria ao vivo, né, pessoal? Tive um contato com um seguidor que mandou o caso pra gente, mas eu meio que perdi o contato. Ele falou que estaria aqui agora, espero que esteja. Cláudio, tá por aí? Vamos fazer o seguinte então, pessoal, aqui é no improviso, né? Quem sabe faz ao vivo, vamos que vamos. Então vou fazer o seguinte, quero saber de vocês, alguém tem um caso, vou abrir para todo mundo, alguém tem um caso que queira discutir hoje comigo aqui ao vivo, agora nesta live? Algum aspecto diagnóstico que queira colocar aqui agora? Porque aparentemente o nosso caso que estava programado aqui, tomamos o cano. Nosso seguidor não apareceu. Gefreire e Mariana. Chegou, eu tenho um caso clínico. Perfeito. Vamos entrar então? Deixa eu lhe convidar aqui. Gefreire e Mariana. Deixa eu abrir aqui. Vamos esperar. Olá, olá, tudo bom? Tudo bem, doutor? Tudo jóia. Fala de onde? Recife, Pernambuco. Recife, Pernambuco, maravilha, muito obrigado, salvou a noite hoje, porque tomamos o cano do nosso caso clínico da mentoria, né? Mas não tem problema, que bom que você tem um caso para a gente discutir, espero que não seja oftalmo, odonto, nem neuro, que não é muito a minha praia. É algum desses, não? Não, na verdade, não tem um diagnóstico definido ainda. Uhum. Aí eu queria ajuda. Vamos nessa, então. E aí? Do que se trata? Quem é o paciente? O que está acontecendo? Um canino pincher de 5 anos. Uhum. E a única queixa dele, ele chegou lá no consultório apresentando aumento dos linfonodos submandibulares. Uhum. Só um Era minutinho. Desculpa, seu nome mesmo é? Mariana. Mariana. Só um minutinho, Mariana, avisar aqui, porque parece que o aluno chegou. Vou só avisar ele que a gente vai ver o seu caso e terminando a gente vê o caso dele. Tá joia? Vamos lá, então, Mariana, me conta. Então, é um paciente canino. Isso, 5 anos. Uhum. E a única queixa que chegou lá no consultório era que tinha aumento dos linfonodos submandibulares. Perfeito. Alimentava-se normalmente, não tinha vômito, diarreia, não era apático, era a única queixa clínica são os aumentos dos linfonodos. Uhum. E aí a gente começou, o exame físico dele também não tinha nada de alterado, fiz a avaliação da cavidade oral, não tinha nada. Tinha placa, mas não era aquela boca assustadora, sabe? Uhum. Perfeito. Não tinha febre, não estava desidratado. E aí eu pedi um hemograma e bioquímico. Normais, nenhuma alteração. Uhum. Fiz citologia de linfonodo, suspeitando de linfoma ou alguma doença infecciosa, leishmaniose, que aqui tem muito. E também não foi achado nem a mastigota. E o patologista disse também que não era linfoma, não tinha nada maligno, deu só processo inflamatório. Uhum. E aí eu pedi uma sorologia para leixe e os títulos deram dentro do normal, negativo. Uhum. Perfeito. E é isso. E aí eu entrei com anti-inflamatório e também não teve redução. E como é que é o tamanho desse linfonodo? É um absurdo de grande, assim, muito exagerado? É exagerado a ponto dele ficar ofegante. Ele tem dificuldade para respirar. Certo. São os mandibulares ou também os retrofaríngeos? Só mandibular. Só os mandibulares. E mais nada. Bem sob demais aspectos. O restante tudo absolutamente normal com ele. Tudo normal. Maravilha. Ó, o pessoal tá te elogiando aí, Mariana. Acho que você tem fãs aqui no Instagram, ó. Mariana maravilhosa e etc. Cheio de fãs aí. Mariana, então vamos lá. Vamos procurar pensar pela fisiopatologia do processo, né? Se a gente está falando de uma linfadenomegalia, então a nossa síndrome clínica é essa, linfadenomegalia.
qual que é a semiogênese de uma linfadenomegalia? A gente tem 3 motivos pelo qual um linfonodo pode aumentar de tamanho. A mais comum delas é a hiperplasia do sistema linforreticular. Ou seja, quando existe um estímulo antigênico, pode ser sistêmico ou pode ser local, então é apresentado o antígeno para os linfócitos, eles começam a fazer a expansão clonal, reconhece o antígeno, faz a expansão clonal, produz um monte de linfócito e ele, então, hiperplasia pelo aumento do número de células. Essa é a causa mais comum de linfadenomegalia, é a hiperplasia linforreticular, que ocorre, de maneira geral, em doenças inflamatórias, infecciosas, distúrbios que podem ser locais, adjacentes ao linfonodo, o local que ele drena, ou podem ser sistêmicos, como, por exemplo, a erliquiose, a leishmaniose, brucelose e tantas outras doenças sistêmicas que causam um estímulo imunológico. Então, esse seria o diagnóstico diferencial número 1, uma hiperplasia linforreticular. O segundo motivo para uma linfadenomegalia seria a invasão neoplásica, ou seja, células neoplásicas invadiram esse linfonodo e substituíram o parênquima normal do linfonodo por células neoplásicas. A causa mais comum disso, sem sombra de dúvida, é o linfoma, mas não é a única neoplasia, né? Você pode ter leucemia, mastocitose, histiocytose, pode ter carcinoma migrando para o linfonodo e causando linfadenomegalia, mas aí, evidentemente, geralmente você tem uma neoplasia local, né? Como, por exemplo, ocorre quando você tem um tumor mamário e o linfonodo inguinal aumenta de volume, né? Você tem uma invasão neoplásica maligna. Então, esse seria o segundo ponto de aumento do linfonodo. E o terceiro seria mais raro, que é a linfadenite, que aí, de fato, você tem um processo inflamatório envolvendo o linfonodo. Em geral, uma inflamação do tipo supurativa, uma infiltração neutrofílica. Isso ocorre, por exemplo, na criptococose felina, tá? É mais raro da gente ver, às vezes formam verdadeiros abscessos nos linfonodos, tá? Mas é uma causa menos comum. Então, resumindo, ou neoplásico, ou hiperplasia linforreticular, ou a linfadenite, tá? O pessoal aí tá falando que travou para todo mundo ou só para Mara, pessoal? Dá um alô aqui para mim, por favor. Você tá me ouvindo bem, né, Mariana? Tô. Bacana. O pessoal só me dá um alô aí para falar se a transmissão tá boa. Muito bem. E no caso do seu paciente, você não tem nenhuma característica clínica, você fez uma investigação absolutamente apropriada, você fez hemograma, painel bioquímico, investigou leishmaniose, que provavelmente é endêmico na sua região, né? Investigou alguma causa sistêmica que justificasse e nada observado. Fez o exame local, se anestesiou, abriu boca? Não, ele é um paciente bem tranquilo. Eu olhei assim, normal, sem anestesia. Entendi. Tá. Então, assim, partindo do princípio que realmente não há nada local, né? Você descartou, eu acho que ainda talvez valha a pena uma anestesia para olhar mais profundo, tá? Ou exames de imagem aqui da região, só para a gente certificar que realmente não existe nada que justifique esse processo de linfadenomegalia. E a citologia, que é absolutamente fundamental, justamente para investigar se tem células neoplásicas, se tem células inflamatórias distintas do que a gente espera num linfonodo. Mas tudo bem, deu tudo normal. O que fazer agora? Tem que tirar um linfonodo e fazer histopatológico, tá? Porque alguns linfomas, por exemplo, que são de baixo grau, mais bem diferenciados, a citologia não necessariamente vai fechar. Tá? Então, a citologia para linfoma, ela tem 90% de sensibilidade. Em gato, em torno de 75% de sensibilidade. Então, este paciente pode ter caído nos 10% que passou despercebido. Tá? E eu repeti a cito 2 vezes. E sempre normal, né? Uhum. Então, é a hora de deixar a cito de lado e fazer a histopatologia. Tem total indicação de fazer histopatologia nesse caso. E conforme o resultado da histopatologia, talvez seja necessário fazer uma imunohistoquímica, alguma marcação celular para definir o diagnóstico. Porque esse diagnóstico faz toda a diferença em termos de tratamento, tá? Pode ter um impacto terapêutico. O Pedro Bezerra está perguntando se um raio-x e ultrassonografia abdominal fecharia o diagnóstico. Provavelmente não, Pedro, porque assim, ela já fez uma investigação global e são sítios anatômicos muito distantes de onde está a linfadenomegalia, né?
Então, acho menos provável. Palpação abdominal também é absolutamente normal, né, Mariana? Eu pedi ultrassom abdominal, assim, já sem saída do que pensar. Aí, tudo normal. Inclusive, a ultrassonografista fez sem custo para a tutora, passou o ultrassom aqui também, na região que tá o aumento. E também falou que não tinha nada diferente, realmente só o aumento. Então até já fez exame de imagem aqui na região, né? Tá. Então acho que assim, eu acho que não vai dar nada, mas o único senão seria fazer um exame anestesiado para ver as regiões mais caudais, mas acredito que assim, ele teria dificuldade de deglutição, ele estaria estetorando, ele apresenta isso em algum momento ou não? Não, e ele se alimenta normalmente, ele come ração normal. Então, eu acho realmente pouco provável que exista um processo local que justifique. O que eu te aconselho de fato agora é realmente anestesia, tira o linfonodo e faz o histopatológico. Tá? Sem sombra de dúvida, tem total indicação. Que aí eu acho que vai chegar um diagnóstico. A Mara está perguntando se deve tirar o linfonodo de maneira bilateral. Então, Mara, do ponto de vista diagnóstico, não precisaria. Mas se a Mariana está falando para a gente que os linfonodos estão graves a ponto de comprimir, de repente já tira os 2 linfonodos e pelo menos isso vai melhorar. Não que seja obrigatório tirar os 2. Mas tirar linfonodo é muito tranquilo, né? Agora o viés, Mara, é fundamentalmente diagnóstico. Não há uma obrigatoriedade de tirar os 2. Para diagnóstico, apenas um, tá? Tudo bem? Ó, a Carolina dando um depoimento, teve um colega com um caso bem parecido, confirmou o linfoma apenas na biópsia. A citologia dava apenas inflamação. Exatamente, Carolina, e é o que eu estou conversando com a Mariana. Alguns casos de linfoma não dá para fechar in situ, tá? As células não estão indiferenciadas o suficiente para você diferenciar de um linfonodo reativo. Né? Às vezes, essa diferenciação citológica é muito difícil. Às vezes, histopatológica já é difícil. Por exemplo, Mariana, diferenciar entre uma enterite linfocítica, plasmacítica e um linfoma intestinal é muito difícil. E é histopatológico, hein? E aí precisa fazer, muitas vezes, imunomarcação. Então, eu acho que o caminho é esse. Tira o linfonodo, faz o histopato. Não fechou? Conversa com o patologista a respeito de fazer algum imunohistoquímico, que certamente aí em Recife você tem esse recurso. Tá bom. E aí? Concorda? Ajudou? Concordo. Eu já pensava na citologia. No histopatológico, mas aí insisti mais uma vez na cito e também deu só processo inflamatório. Aí acho que agora é a vez de fazer a biópsia mesmo. Porque assim, se fosse gato, eu já te falaria que o gato tem uma síndrome de hiperplasia nodal, sabe? Os linfonodos ficam gigantes, mimetizando um linfoma. Mas no cão isso já não é descrito, né? Então, mais provável é que haja um processo aí mesmo. Mas eu gostaria muito de saber, quando tiver o resultado, se você puder contar aqui pra gente, você manda. Você é aluna nossa do curso, não? Sou. A nova turma que abriu. É só mandar na plataforma lá. E a gente vai acompanhando na plataforma também. Você manda o caso na plataforma que eu vou acompanhando contigo. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Muitíssimo obrigado. Ajudou bastante, viu? Bem bacana, diferente seu caso. Tá joia? Tchau, até mais. Bacana, maravilha. Agora, vamos ver se me falaram aí que o nosso aluno que tinha o caso já chegou, né? O Cláudio. Dá um salve aí, Cláudio, para eu poder te chamar, para eu ver qual que é teu Instagram. Acho que é CF, eu tenho aqui, peraí. Deixa eu ver. CFVET. A Linda está perguntando, só respondendo a pergunta, se a histologia for inconclusiva, fazer a imunohistoquímica. Sem dúvida, é o caminho. A imunohistoquímica é importante. Tudo bom, Cláudio? Tudo bem, professor? Tudo jóia, e você? Estou bem, graças a Deus. Fala de onde? São Paulo, na Penha, Zona Leste. Zona ZL. ZL. Eu também sou daí, só que eu sou da Zona Oeste. Sério? Bacana, show de bola. Alto da Lapa. Bacana. Vila Leopoldina. Não, morrendo de saudade. extremo oposto, né? Eu estou na Penha, leste-oeste. Totalmente oposto, mas... do longe em São Paulo é a Zona Lá para Oeste, Penha. Lado, lá para Penha. Verdade. E aí, eu sei que você tem um caso para discutir, mas eu não tenho a menor ideia do que se trata, tá? Eu não sei do que então, é. cara, na verdade, eu preciso de ajuda, professor. Vamos lá. Dia 7/3 eu atendi um pincher ictérico, bem ictérico,
histórico de passeio em parque, praia, vacinação atrasada. Naquele dia, coletei hemograma, veio 10.400 de FA, 3.100 de LT, sem leucocitose, GGT 102. E já entrei naquele dia com silimarina e vitamina E. Para ver o que ia dar antes do resultado sair. Só para não deixar sem tratar nada. Chegou o resultado, mantive o tratamento, solicitei ultrassom. No ultrassom deu alteração deu formação na vesícula biliar. Aí estava vendo o que mais deu. Peraí. Bilirrubina dele, conjugada e não conjugada, as duas aumentadas. Gigante. Essa daí já Mas essa me formação, veio. Como é que ele descreveu no ultrassom? Então, eu estava com ele aberto aqui quando a porcaria do computador travou. Mas espera que eu abro ele 1 minuto aqui de novo. Sem problema. No meio da live travou. Eu vou descrever ele para o senhor já. E na bilirrubina, no primeiro hemograma, total 16, direta 4,8 e indireta 11, ou seja, conjugada e não conjugada aumentada, que eu pensei, icterícia pré-hepática, né? Mesmo com o nódulo que droga, não puxou o WhatsApp. Peraí. Mas eu tenho ele no download aqui, peraí, professor. Espera só um segundinho. Brown, aqui, achei. Então, assim, pensei em icterícia pré-hepática, mas se é pré-hepática, um nódulo na vesícula biliar não faz muito sentido. Porque teria mais a ver se fosse uma icterícia pós-hepática, né? Mas vamos lá, ó. Vesícula biliar apresenta-se distendida com entremeio de pontos hiperecogênicos sobrenadantes, cristalúria, debris celulares e estrutura arredondada com contorno hiperecogênico e hipoecogênico, central, medindo 0,63 centímetros. Aí ela põe entre parênteses, litíase de colesterol, interrogação. Paredes de espessura aumentada, de estratificação preservada e de aspecto regular. Ducto cístico apresenta-se levemente dilatado, medindo 0,37 centímetros. Fígado com dimensões normais, pâncreas não caracterizado devido à sobreposição, o baço com dimensões mantidas e contornos regulares, o que eu também já fiquei em dúvida. Aí já me deu uma interrogação. Falei, uma icterícia pré-hepática com o baço bom? Aí despertou a dúvida de lepto. Mas aí não apresentava ainda leucocitose e a urina não estava escura. E como é que estava o hematócrito? Normal? Hematócrito, vamos ver. Te falo agora aqui. Normal. Não tinha anemia ainda. Então, isso dia 7/3. 7/4 eu repeti o exame. Tá? Aí já deu uma leucocitose leve de 19.000, com aumento de segmentado e eosinófilo imposto. O ALT se manteve em 3.000. O FA baixou muito, de 10.000 para 1.000, mas mesmo assim muito aumentado. E só que nesse exame eu não fiz bilirrubina. Não sei, o laboratório se confundiu, não fez a bilirrubina. Repeti ele agora dia 7/4. Uma leucocitose gigantesca por neutrofilia, 55.000 de leucócito, sendo neutrofilia com desvio esquerda, linfocitose e monocitose. Dia 17 agora. Desvio 3.300. Eu não vi a porcentagem, eu posso até olhar no exame. O ultrassom você só fez uma vez, né? Então, é que a tutora tem dificuldade financeira, então fica um pouco... Mas eu estou abrindo aqui, ó, hematócrito, deixa eu ver. O desvio dele agora aqui. O pessoal aqui tá... 6% de desvio, professor. Tá. Pessoal, eu tô lendo as colocações de vocês, tá? Mas a gente já vai discutir tudo isso, o pessoal já dando várias propostas aqui. Desculpa, quanto que você falou de... 6%. Mas e o número absoluto? 3.300. 3.300, tá. E é isso. Com anemia.
Então, deu anemia agora também, nesse último exame. 3,7 de anemia, mas o hematócrito dele está em 24. Normocítica, normocrômica. E ele está, assim, apático, mas está comendo. E eu entrei com doxy também, quando eu comecei a suspeitar de lepto, eu entrei com doxy. E, assim, eu vi ele sábado, a última vez, está comendo, está apático, mas está comendo. Foi quando eu coletei o PCR de lepto e ainda não chegou o resultado. E qual a idade dele? Te falo já, porque eu também esqueci de cabeça aqui agora. 7 anos. 7 anos. Maravilha, então vamos lá. Vamos desenvolver o raciocínio aí nesse caso, tá? Temos o paciente ictérico. A icterícia é sempre um ponto de partida bacana para a gente desenvolver, para ancorar e desenvolver o raciocínio clínico, tá? Então, tem que passar por aquele raciocínio. Icterícia é pré-hepática, hepática e pós-hepática, tá? A pré-hepática, ela é invariavelmente por doença hemolítica, tá? Então, a causa da pré-hepática... Eu tô na mesma, não tem problema não, Cláudio. O meu moleque que tava fazendo a live, ele tava grudado aqui até agora há pouco. Ela caiu aqui agora, professor. Problema nenhum. É isso aí mesmo. Como é que ela chama? Giovana. Tudo bom, Giovana? Fala tchau pro professor. Tchau. Tchau. Vai lá com a mamãe. Vai lá com a mamãe. E aí, Desculpa, professor. Imagina. A gente pode ter uma tranquilidade enorme de dizer que o teu paciente não tem icterícia pré-hepática, tá? Por quê? Porque no momento da primeira icterícia, ele não tinha hematócrito gravemente diminuído. O hematócrito de icterícia, normalmente é hematócrito abaixo de 20%. Então, se ele já estava ictérico e não tinha uma icterícia pálida, não tinha icterícia com hematócrito baixo, ele não tem doença hemolítica. Você pode ter certeza disso. Né? Nem babesiose, nem anemia hemolítica imunomediada, nem rangeliose para quem está aí no sul. Então, essa causa a gente já pode riscar completamente. Então, a gente cai nas causas hepáticas e pós-hepáticas, tá? Pensando em causa hepática, quais são? Qualquer doença hepática grave o suficiente para comprometer a função de captar, conjugar e eliminar bilirrubina. E aí você pode ter uma doença inflamatória, infecciosa, neoplásica, metabólica, tóxica, qualquer uma, desde que seja grave o suficiente para causar o comprometimento funcional. E após hepática, ou você tem uma doença da árvore biliar, ou você tem uma doença pancreato-duodenal, tá? Uma neoplasia de duodeno, uma pancreatite, o que não parece ser o caso, nem a pancreatite, nem a doença duodenal, porque além de não ter clínica, né, as outras alterações clínico-laboratoriais de imagem não corroboraram. Então a gente fica principalmente com doença parenquimatosa hepática e doença da árvore biliar. Mas doença da árvore biliar eu estou falando exatamente do quê? Eu posso estar falando de colélitos, né, cálculos que obstruam. Eu posso estar falando de neoplasia da árvore biliar. Eu posso estar falando de uma colangite grave. Eu posso estar falando, por exemplo, de uma mucocele, de uma hiperplasia mucinosa cística. Tá? Então, são exemplos aí. A ultrassonografia inicial, ela não tinha morfologia de mucocele, mas ela chamou a atenção por uma parede espessada e por uma formação central na vesícula biliar. E o ducto, aparentemente, começou a dilatar. Né? Ela chamou a atenção por uma leve dilatação. Papai, E aí... por que você não está falando, papai? Por que você não está falando, papai? Porque o papai está ouvindo. Né? E aí, assim, Vai lá, a gente tem alguns elementos laboratoriais para interpretar. A ALT estava assim, absurdamente elevada, né? Muito assim, mostrando uma lesão hepatocelular muito grave e a colestase, então, não estava, né? Estava absurda. E, curiosamente, a colestase, inclusive, deu uma melhorada, né? Já baixou drasticamente. Então, acho que aí o principal, o nosso desafio, Cláudio, vai ser diferenciar entre doença da árvore biliar ou doença do parênquima, que pode ter envolvimento também da árvore, tá? Uma doença, por exemplo, uma colangiohepatite, eu estou querendo dizer. Então, acho que esse é o principal objetivo, aí, é o principal desafio nesse caso. Com esses elementos que a gente tem até agora,
É difícil afirmar com certeza. Mas essa persistência de ALT muito elevada, e essa anemia que se formou ao longo do período, a gente não pode descartar a doença parenquimatosa, tá? Porque a doença parenquimatosa, ela causa colestase intrahepática e pode aumentar os níveis de FA e IgG dessa maneira. Eu acho que um novo ultrassom seria interessante, porque se por acaso, nesse meio tempo, ele obstruiu mais a árvore biliar, é uma obstrução do ducto biliar extrahepático, isso pode ficar mais claro no ultrassom com o passar do tempo. Então, eu acho que essa informação pode ser valiosa numa abordagem complementar agora, tá? Enfim, resumindo, com avaliação laboratorial de imagem, você vai poder ter suspeitas. Mas o que vai provavelmente te dar uma resposta é a laparotomia desse paciente, tá? Provavelmente. Aí você vai ter, bem provável que você tenha que explorar. O pessoal falando que o áudio está baixo. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Estou ouvindo perfeito. Você está me ouvindo bem? Tá. Porque, do contrário, a gente vai ficar nessa. A gente tem assim, tem lesão hepatocelular, tem colestase. Ok. Mas será que, qual é a causa? A gente não vai conseguir definir com avaliação laboratorial, entendeu? E o quadro, pelo visto, ele está tendo agravo. Essa leucocitose que passou a existir, e não existia antes, indica aí que pode ter, por exemplo, infectado a árvore biliar. É comum que esses casos haja uma infecção ascendente via duodeno. Então, ele pode ter infectado. Já está com antibiótico? Doxy. Doxy? Estou fazendo Eu doxy. acho que não é uma escolha muito boa, Cláudio. Eu acho que você tem que ampliar o espectro aí, tá? Eu acho que você tem que fazer um espectro anaeróbico e gram-negativo. Na verdade, com essa leucocitose, esse desvio... Tem um delay aí, acho que agora voltou. Voltou, né? Clínica Vetderma me dizendo que voltou. Então, peraí, pessoal, vou organizar o caso aqui na cabeça de vocês. Acho que o Cláudio deve estar aí. Cláudio, depois você dá o Cláudio já está aparecendo aí. Vou organizar o caso para vocês e aí eu chamo o Cláudio novamente, tá? Então, a gente tem um paciente pincher, adulto, relativo para um pincher, 7 anos, eu acho jovem, ó, não está na flor da idade, né? Ele apresenta um quadro de icterícia, tá? E que, pela avaliação clínico-laboratorial, nós já descartamos a causa hemolítica. Não é pré-hepática. Então, ou ele tem uma morbidade hepática ou uma morbidade pós-hepática, tá? É isso que a gente chegou à nossa primeira conclusão da avaliação clínico-laboratorial. A ALT muito elevada, marcadores de colestase muito elevados. O exame ultrassonográfico mostrou algumas alterações na árvore biliar, principalmente a lama, o sedimento biliar e uma estrutura central na vesícula biliar, mas que por si só não justifica a obstrução da árvore biliar. Mas aparentemente, pela descrição que o Cláudio falou, estava começando a dilatar a árvore biliar, tá? Vixe, o pessoal dizendo que travou, não travou, será que travou? Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Me deem um feedback aí, pessoal, por favor. Ó, Clínica Vetderma me dizendo que está ótimo, que estão me vendo, que estão me ouvindo, que está tudo normal. Então, prossigo na minha explanação, tá, pessoal? Então, acho que o desafio aqui é a diferenciação entre uma doença parenquimatosa hepática, que pode causar colestase, aumento de ALT e etc., ou uma doença da árvore biliar. Você fala assim, mas uma doença da árvore biliar não causaria aumento de ALT. Não, ela causa, porque quando você tem uma obstrução, a bile ali aprisionada, ela funciona como um elemento tóxico para hepatócito e pode haver aumento de ALT, sim. Só que eu estou achando esse aumento muito exagerado. E o quadro se complicou com uma anemia importante, tá? Com 24% de hematócrito, e agora apareceu uma leucocitose com desvio. O que me preocupa é que esse paciente possa ter infectado. O paciente com doença hepática, né, ele pode fazer isso. Ele pode desenvolver sepse, ele pode ter tido uma infecção ascendente da árvore biliar.
e ele estava usando doxiciclina. Então, o que eu sugiro para você, Cláudio, é que você comece uma associação antibiótica de 4 quadrantes, até que você possa ter um diagnóstico mais definitivo desse quadro. E aí o Clínica Vetderma me pergunta, faria o S ou partiria direto para Láparo? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que fazer um S ajuda, porque o anterior foi há um mês e meio atrás. Então, pode ter mudado muita coisa morfologicamente. Então, por exemplo, se houver uma obstrução do ducto biliar extrahepático, essa árvore biliar pode ter dilatado inteira. E a gente pode ter isso muito visível agora e saber que, de fato, a gente está lidando com um processo de dilatação da árvore biliar extrahepática, tá? Então, eu acho que é uma informação significativa até para um planejamento cirúrgico, tá? Agora, veja, não vai fugir. Eu não acho que vai fugir da cirurgia, tá? Eu acho que a cirurgia é muito provável, tanto para diagnóstico como para eventualmente terapêutica, né? Para fazer a retirada, se for necessário, evidentemente, se houver elementos que corroborem isso, da vesícula biliar, tá? Só que a gente não sabe ainda, mas provavelmente vai precisar de abordagem cirúrgica. Eu acho que a chance de uma doença parenquimatosa é razoável, mas eu acho que ainda a doença da árvore biliar está na jogada. E a gente não tem elementos. Então, o que eu faria agora é ultrassonografia para avaliar e planejar um procedimento de laparotomia. Pessoal perguntando do antibiótico. A AMP, isoladamente, ela vai ter um espectro mais gram-positivo e alguns anaeróbicos. Se você for usar AMP, Pedro, eu sugiro que associe com alguma medicação de espectro gram-negativo, como, por exemplo, um aminoglicosídeo ou uma fluorquinolona, tá? A Lê Fernandes fala em amoxicilina com clavulato. É uma boa escolha, é um antibiótico de amplo espectro. Pode ser uma ampicilina com subactam também. Agora vejam, vocês percebem que com os dados clínicos laboratoriais que a gente tem até então, vai ficar muito inespecífico. Tem lesão hepatocelular, tem colestase. Mas a gente não consegue definir a natureza do processo. Tá? Se não houver mais informações e maior invasividade, a gente não vai conseguir realmente buscar um diagnóstico definitivo. Pergunta da Clínica Vetderma. A minha dúvida sempre é estabilizar o desvio ou mesmo com desvio já fazer a láparo. Vetderma, não existe esse impedimento em um procedimento porque tem desvio, tá? A gente está supondo o foco de infecção na região, né, dado todo o contexto, mas isso não é um fator impeditivo para a realização. O que manda é a clínica do paciente, tá? Se ele tem instabilidade hemodinâmica, se ele não tem sinais de instabilidade perfusional por causa de uma possível infecção, não há um impedimento em relação a isso, tá? Nath falando de Marbopet. Marbopet é uma fluorquinolona, né? É o que eu sugeri de associação para ampicilina que o pessoal falou anteriormente, tá? Então, eu acho que o caminho é esse. Ultrassonografia, terapêutico, começar o antibiótico de 4 quadrantes imediatamente. Ultrassonografia para um planejamento de abordagem de laparotomia, tá? É o que eu faria neste caso, neste momento. E o mais breve possível, porque o caso já está se arrastando há um mês e meio e é curioso até que o paciente não tenha tido um agravo maior. Porque, do contrário, o que você vai fazer? Silimarina e Ursacol. E vai continuar fazendo isso. Só que ele está com 3.000 de ALT com gap de um mês. Né? Então, a lesão é persistente. Tá? Então, é importante. Deixa eu chamá-lo de novo. Juma pergunta, e o SAM e o Ursacol? Eles podem ser realizados, Juma. Acho que até já vem sendo realizado, mas não está resolvendo a situação. Tá? O Ursacol é um colerético, o SAM é um antioxidante, são tratamentos mais paliativos, né? Não vão direto ao ponto, porque se fosse uma agressão aguda que tivesse desaparecido, tudo bem, mas não é isso que está acontecendo. Tá? O quadro é persistente, o animal continua com a LT gravemente elevada. Tá? Clínica Vetderma colocou uma coisa importante. O problema do Ursacol se ele estiver obstruído. Mas se ele estiver obstruído, Vetderma, provavelmente aí a gente veria fezes acólicas e o ultrassom vai mostrar esse viés aí, tá? E aí provavelmente a gente vai ver uma dilatação grave da árvore biliar. Então, Mai, ele fez o PCR para lepto, tá? É difícil uma leptospirose causar um quadro tão arrastado assim, mas não é impossível. Eu acho que é um diagnóstico diferencial que tem que sim ser levado em consideração.
mais um motivo para a gente ampliar essa antibiótico terapia. Ele está tomando doxy, que tem espectro para leptospira, principalmente para leptospiúria, né? Mas aí essa associação que a gente tem falado, por exemplo, uma AMP com fluoroquinolona, pega a leptospiremia com tranquilidade, tá? Então, eu acho que já respondi, né, essa questão. No início, ele não tinha um indicativo de obstrução completa, tá? Então, é seguro utilizar, não tem um risco de ruptura, coisa nesse sentido, tá? Agora, se houver uma obstrução completa, as fezes ficarem acólicas, o ultrassom, dependendo do que ele mostrar, aí a coisa já muda. Deixa eu ver aqui, CFVET. Deixa eu te chamar de novo, peraí. Voltou, Cláudio. Então, Cláudio, você falou que a LT continuou em 3.000, não é isso? A FA... Não, baixou. Ela continuou no segundo exame. O primeiro foi dia 7/3. Tá. Então, aí, 4 dias depois, eu fiz o segundo. É que não deu tempo, travou. Aí, o segundo, dia 3/4. Aí, esse manteve em 3.000. E eu repeti dia 17/4, há 2 dias atrás. Aí, baixou para 182. Mesmo assim, tá alta, mas baixou. Então, aqui a gente já tem um outro elemento, tá, pessoal? Então, imagine que tudo isso que a gente conversou foi imaginando uma LT de 3.000, tá? Agora, se a LT baixou para 182, a fosfatase alcalina para 100, isso não, já a FA está em 2.000. Uai, voltou de 100, ela voltou para 2.000 agora? Não. A FA era 10.000, baixou para 1.000 e agora subiu para 2. 1.000 e agora 2.000. Não, ela continua muito elevada, né? Então vai ser difícil, assim, do ponto de vista de lesão hepatocelular, parece que deu uma melhorada boa, mas a colestase continua muito proeminente. Então, Cláudio, eu acho que realmente uma nova ultrassonografia é importante para você ver se houve evolução dessa obstrução e algo mais claro do ponto de vista morfológico para programar, de fato, um procedimento cirúrgico exploratório, que provavelmente acredito que vai ser necessário, tá? As fezes estão normocoradas, as fezes, e a urina, há uns dias atrás, no dia 3/4, estava bem cor de Coca-Cola, por isso que eu entrei com a Doxy, e agora ela falou que está mais clara de novo. Aí a gente ainda não repetiu, pensei em fazer, de repente, até um tipo de urina para ver como é que está a urina, não sei, pensei nisso para ver se tinha... Mas ela falou que baixou a cor, não está mais tão escura. A última vez que eu vi ele foi sábado. A cor da urina é por causa da icterícia, né? Da icterícia, Isso aí não vai te ajudar muito. Tá? Que está bem alta ainda. A clínica da Tiderma pergunta se pode ser amoxicilina com mercúrio. Pode ser também, não tem problema não, é uma boa associação. A Nath está perguntando se litíase em vesícula biliar pode estar associada a endocrinopatia. Olha, as litíases em árvore biliar normalmente são de colesterol. Teoricamente, assim, se você tem uma hipercolesterolemia, etc. Mas na prática a gente não vê de forma, pelo menos na minha experiência, com hipotireoidismo, hiperadreno, eu nunca vi uma associação observacional, tá, com as litíases de árvore biliar. E aí, eu tenho o colesterol dele também. De a retirada de vesícula, Vanessa. Oi? Eu tenho o colesterol dele também. Foi, Cláudio? Eu tenho colesterol. Tá normal, 79. Quer dizer, tá até baixo. A Vanessa perguntando que viu um caso parecido e foi realizada a retirada da vesícula. Então, Vanessa, se a gente está falando de obstrução do ducto biliar extrahepático, a gente pode estar falando da necessidade de uma retirada de vesícula, tá? Por exemplo, a mucocele, a hiperplasia mucinosa cística, ela tem indicação de retirada da vesícula biliar, tá? Eu atendi um caso de colestase esse sábado, por exemplo, em que eu discuti amplamente com a tutora essa questão da retirada. Mas eu acho que, de fato, aí, a ultrassonografia feita agora, porque já faz 1 mês e meio que fez a primeira, né, foi no início de março, eu acho que vai trazer uma informação significativa, tá? Pedro Bezerra pergunta, essa bilirrubina não conjugada pode ser pelo efeito acumulativo da obstrução biliar? Pedro, é exato, você tem muita sobreposição, tá, de valor de bilirrubina conjugada com não conjugada. Não dá para a gente confiar nesses valores para chegar a um diagnóstico da origem da icterícia, tá? Infelizmente. Vete Real do Cabo perguntando a icterícia, exatamente, Vete Real do Cabo. Ou ela é hepática ou ela é pós-hepática. É isso que a gente está debatendo.
ou é uma doença parenquimatosa hepática, que causou uma icterícia por colestase intrahepática, ou é uma doença da árvore biliar, que secundariamente causou lesão hepatocelular. Contudo, com esses elementos que a gente tem até agora, não dá para fechar o diagnóstico. Eu acho que vale, então, o que a gente está discutindo, para fechar, é uma nova ultrassonografia e provavelmente abordagem cirúrgica de laparotomia. Tá? Concorda, Beleza. Cláudio? E aí, o que você acha? Vou pedir amanhã se ela tem condições de fazer outro ultrassom e já começar a conversar. A previsão está de sair entre amanhã e quarta-feira o resultado do PCR. Mas né? diante da aula agora aqui, eu já nem penso mais. Eu acho que sim. É porque eu acho que você saiu do ar, mas a lepto, eu acho que você não pode desconsiderar, não, porque são tantos sorovares e a hepatite é uma característica, inclusive a colangiohepatite, tá? Eu acho sim que você deve considerar como diagnóstico diferencial. Mais um motivo para você ampliar esse seu espectro antibiótico, tá? Eu acho que com esses 55 mil e esse desvio, é bom meter aí uma antibiótico terapia mais ampla até que a gente ganhe tempo para um diagnóstico definitivo. E aí, Cláudio é aluno nosso ou não? Sou do então, 2.0. Joia, você me manda então nas nossas plataformas os feedbacks aí para a gente ir acompanhando esse caso, tá? Estou um pouco atrasado lá nos módulos, mas complicado. Isso é normal. Mas eu adoro o curso, adoro as aulas, pelo amor de Deus, show de bola. Isso aqui caiu como uma luva na minha mão. Eu precisava muito disso. Legal. Muito obrigado pela atenção aí, professor. Nada, eu que agradeço. É um caso muito difícil, realmente, mas você pode ter certeza que você vai chegar a essa conclusão. Ou é hepático ou é pós-hepático. Com certeza absoluta. Resta definir se é uma doença primária da árvore biliar ou primária do parênquima hepático afetando a árvore biliar. Cláudio, eu tinha pensado no pré-hepático por por conta do aumento da conjugada e da não conjugada, e mais a anemia. Por isso que eu tinha pensado. Falei, gente, e no ultrassom o fígado estava bom, o baço estava bom, não tinha alteração no ultrassom. Fiquei meio perdido, mas eu imaginei a lepto por conta dos sinais clínicos, né?